ensinar a fazer uma pintura bem simples em tecido, que é a estamparia, e é uma técnica que eu acho muito interessante para quem quer começar a pintar tecido ou quer variar o estilo de pintura em tecido. E vou aproveitar para falar um pouco sobre as tintas e sobre os pincéis também. Tá? Então a técnica de estamparia, né, de pintura, é essa técnica que a gente faz pintando os tecidos. Podem ser peças pequenas como essas toalhinhas de mão, mas também dá para fazer essa pintura em tecidos por metro para usar depois para fazer uma cortina, forrar uma poltrona, fazer almofada, fazer jogo de cama, de mesa. Tá? E a estamparia, ela é uma repetição de um desenho. É um trabalho que eu gosto muito, que eu uso muito nas minhas peças, e que eu já vou falar para vocês, explicar de um jeito bem simples como fazer num tecido básico. Então é uma toalhinha de mão que eu vou utilizar. Os tecidos devem ser lavados sempre antes da pintura. A toalhinha está presa aqui na placa com cola permanente para ficar bem esticada. E se você não quiser ir direto no tecido, então se você preferir fazer um desenho antes, um traço simples, só para você se orientar, você vai fazendo sem nenhum problema com um lápis preto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma estampa com flores aqui, já encostadas no barrado, tá? Por exemplo. Então, eu posso riscar essas flores, que elas vão servir como uma base, né? O desenho vai servir como um guia. Se você quiser fazer a mão livre, também pode, tá? Mas se você preferir fazer um desenho básico antes, não tem problema nenhum, tá? Esse desenho vai servir para te orientar e tem uma vantagem, né? Quando a gente faz um traço antes, a gente distribui o desenho pelo tecido sem ter problema de ficar faltando num pedaço ou ficar sobrando em outro, tá? Então, eu tô desenhando aqui uma florzinha básica e vou colocar algumas folhinhas aqui também nesse desenho, tá? Para você visualizar melhor, se você quiser, você pode girar a peça sempre na sua direção, que aí você consegue ter uma visão melhor de como vai ficar o seu trabalho, tá? Então, a partir disso é que eu vou iniciar a pintura. Então, eu vou colocar as tintas na paleta e já daqui a pouquinho a gente começa. Para fazer a técnica de estamparia, o ideal é trabalhar com as tintas para tecido ligeiramente diluídas, tá? E eu vou fazer algumas misturas de cores. Eu coloquei as tintas aqui na bandejinha, tinta para tecido, dessa que vem em potinho, tá? Só que eu quero fazer tons diferentes, então eu vou misturar alguns tons. E a essas misturas, olha, eu vou acrescentar um pouco de água. Qual é a quantidade? O ideal é você não passar muito de 10% de água, tá? Mas é meio a olho, depende de você, do ponto que tá a sua tinta, da mistura que você vai observar, tá? É interessante também usar esse processo, né, de diluir, porque isso acaba fazendo com que a sua tinta tem um rendimento maior. Então, com a mesma quantidade de tinta, você vai conseguir pintar uma área maior, tá? Eu gosto bastante dessa tinta aqui que eu tô utilizando, porque ela tem cores bonitas, ela tem uma fixação boa e ela é muito fácil de trabalhar. Vocês vão ver como ela realmente espalha fácil, ela não seca muito rápido, então eu consigo trabalhar com mais calma. Eu preparei aqui, ó, um tom de lilás bem clarinho, misturando branco com lilás. Uma mistura de 2 tons de verde, para obter um verde diferenciado. E magenta com rosa ciclame também, tá? Essas são as cores principais do meu motivo. Depois eu vou escolher uma cor para fazer o fundo. Uma coisa importante que vocês devem observar também na pintura em tecido é o tipo de pincel que vocês vão utilizar. Eu gosto de trabalhar com esses pincéis de filamento sintético, que eles são mais suaves que os pincéis de cerdas, tá? Então eu uso sempre pincéis chanfrados, são esses aqui que tem a diagonal, o corte diagonal, e pincéis chatos, tá? Dependendo da área, é um tamanho de pincel que eu vou usar. Vou começar a pintura, ó, pincelzinho chanfrado, com essa mistura de rosa. Eu vou pintar aqui o miolo do que seria a minha flor.
Eu gosto de fazer essa técnica que é o pincel seco. Por que eu chamo pincel seco? Eu trabalho com a tinta já preparada, mas o pincel sem molhar, e eu vou espalhando a tinta, ó, raspando no tecido. Como esse tecido tem uma certa textura, é natural que fique a própria textura, né, a marca do tecido na pintura. Eu gosto desse efeito e eu vou realçar com essa pincelada. Então, esse pincelzinho aqui mais firme, ele me permite trabalhar com a tinta super fácil, assim, de um jeito rápido, sem gastar muita tinta, sem ter que pincelar muitas vezes, tá? Então, fiz os miolinhos das flores, vou lavar o pincel com água e vou fazer as pétalas. Então, para as pétalas, eu escolhi esse tom aqui mais clarinho. Eu tô trabalhando com cores, né, que tenham a ver com o tom da própria toalha, tá? É um estilo também é uma opção, né, para um estilo de estamparia, que fica um trabalho mais delicado, né? Não fica aquela coisa tão chamativa. Então, eu vou espalhando a tinta, ó, deixando uma margem, eu não encosto uma cor na outra. Eu vou fazer isso até completar todas as flores, tá? Bom, eu já pintei as flores, né? Então, eu vou fazer agora as folhas. Eu vou utilizar esse tom de verde puro, eu adoro esse verde, o verde calypso. Aqui eu não tô usando ele misturado, tá? Vou trabalhar com ele puro, porque eu vou usar o tom mais claro no fundo. Então, eu deixo, às vezes, o fundo do tecido aparecer através das pinceladas, né? Então, eu não me preocupo em cobrir completamente. Isso é importante porque vai dando um movimento, né, ao trabalho. Não fica aquela coisa muito rígida, muito certinha. Então, aqui são as folhas. Né? E agora eu vou fazer a pintura do fundo. Vocês podem ver que normalmente nessas técnicas de estamparia, a gente não precisa usar muitas cores, né? Aqui, na verdade, eu tenho 4 cores: miolo, pétala, folha e o fundo. Tá? Pro fundo, aí eu posso sim trabalhar com pincel mais largo, né? Vou trabalhar com pincel chato. Essa mistura de verde que eu já tinha feito. E agora eu vou raspando, ó. No fundo eu deixo mais partes aparecendo. Eu gosto de deixar o tecido de baixo mais visível, né? Como é que fala? Sobre as pinceladas, né? Da pintura. Então, eu vou preenchendo. Vocês podem ver que é uma técnica rápida, não é complicado. E às vezes a pessoa tem vontade de pintar peças de tecido de um jeito mais prático e não imagina como, né? Então, essa técnica ela é bem legal. E eu vou completar, então, toda a pintura do fundo com essa mistura. Eu usei 2 tons de verde, o verde kiwi misturado com o verde calypso. E vou pintar aqui tudo. E já a gente finaliza. Bom, aqui eu já terminei toda a pintura do fundo e até dei um tempinho para tinta secar. Olha só que interessante, isso eu queria mostrar para vocês. Como eu usei na pintura um tom parecido com o da toalha, a ideia da estampa fica mais reforçada, porque parece que isso aqui faz parte do tecido, né? Então, esse é o grande detalhe aqui da estamparia. E agora eu vou finalizar o trabalho. Vocês sabem, vocês me acompanham sempre, já sabem que eu gosto muito de fazer o grafitado. O grafitado são aqueles contornos, né? Aqueles detalhes que a gente faz no final, complementando o trabalho. Eu vou utilizar aqui, ó, nesses frascos de tinta relevo vazios, eu coloquei tinta para tecido diluída com água, tá? Então, tem mais ou menos 20% de água e tinta para tecido comum, tá? E eu vou usar essa tinta no frasco porque fica muito mais fácil para trabalhar. Então, eu vou começar, ó, fazendo o grafitado aqui ao redor das folhinhas. Então, um tracinho, ó. Não é um contorno preciso, tanto é que eu faço, às vezes, mais de um traço, tá?
e deixo assim bem gestual mesmo, traço bem solto, que fica muito mais interessante. Quando você for trabalhar uma folha que tá de ponta cabeça, procure virá-la, né, na sua direção, que fica muito mais fácil fazer o movimento sempre em sua direção, tá? E observe o seguinte, essa tinta que eu tô colocando aqui é tinta para tecido comum, então ela não vai ficar em relevo. Depois de seca, ela vai abaixar e ficar com a mesma textura da tinta para tecido, tá? Aqui é a cor branca, esse verde que eu apliquei foi o verde kiwi, tá? Agora eu vou fazer o contorno das flores com o branco. Se precisar, você limpa o bico do frasco, né? Porque às vezes ele vai encostar em alguma tinta que ainda tá úmida e ele pode manchar, tá? Então, ó, traços, vocês estão vendo, são vários, repetidos, desencontrados. Então, essa é a técnica do grafitado que eu gosto bastante de fazer e faço em vários trabalhos, tá? Então, olha, eu vou completando bem soltinho. Agora com uma cor um pouco mais forte, que é o violeta, eu vou fazer o contorno aqui do miolo das flores. Essa cor um pouco mais forte, ela vem numa quantidade menor, para não ser um detalhe assim tão gritante, né? E você pode ainda fazer, ó, algumas bolinhas, né? Alguns detalhes diferentes, né? Algumas coisas que realcem o seu trabalho. Por exemplo, ó, no fundo verde, eu posso espalhar algumas bolinhas desse verde mais claro. Depois de seca a tinta, como eu já falei, ela vai ficar com a textura do tecido e o contraste entre os dois tons de verde vai ficar bem interessante, tá? Esse trabalho, ó, como vocês podem observar nesses que estão secos, ele fica com a textura da pintura. Então, depois de seco, vai abaixar e vai ficar muito decorativo, né? Eu acho que essa é uma técnica bem interessante pra gente fazer, e não só em toalhas de lavabo, você, como eu já falei, pode até fazer em tecidos por metro para decorar a sua casa. Eu acho que é um trabalho muito interessante mesmo, que vale a pena vocês praticarem.